Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui online, quem estiver no link. A gente vai iniciar hoje nossa leitura de Levítico, capítulo 4. Vamos, obviamente, fazer nossa breve oração, pedir a Deus que nos proteja e nos ilumine, entrando na palavra dele. Senhor Jesus Cristo, obrigada. Primeiro de tudo, obrigada por nos colocar juntos aqui nesse momento. Obrigada por o Senhor colocar corações escolhidos por Ti, como se a gente fosse família mesmo, sentindo essa necessidade de estarmos juntos para entrar na Sua palavra, meu Deus. Que o Senhor ilumine essa live de hoje, nos livre das distrações, abra os nossos olhos, nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa entender, meu Deus, aquela mensagem que vai ser revelada, aquele recado que vai ser revelado, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar que tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com aquilo que necessitamos para te entender melhor, para te seguirmos melhor, Jesus, e para sermos mais de ti e menos de nós mesmos. Obrigada por esse encontro divino que está sob a sua proteção, debaixo das suas asas. Obrigada por nos apresentar uns aos outros e que o Senhor possa fazer com que estejamos unidos nessa corrente, sendo cada vez melhor, buscando sermos cada vez melhores, para que o Senhor possa nos lapidar de acordo com a tua palavra, independente de ser o Novo Testamento ou não, independente de ser um livro direcionado a uma pessoa, um povo específico ou não, Senhor, a gente aprende todos os dias, porque é lidando com o Senhor especificamente, a palavra é o Senhor, e agradecemos o privilégio de podermos ler e compreender sua palavra, de ler e sentir a sua presença, de lermos e sabemos que não estamos lendo um livro qualquer, um livro de história qualquer, mas um livro sagrado em que o nosso espírito e alma está sendo alimentado. Obrigada, meu Deus, e que essa seja a força que precisamos, o alimento que precisamos para seguirmos na vida enquanto o nosso propósito aqui na terra estiver nas suas mãos e nosso alcance. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, Levítico capítulo 4, vai falar 5. O Senhor ordenou a Moisés, diga aos israelitas: quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Veja, ele está dizendo aqui que é possível, ele está mostrando para a gente que é possível pecar sem a intenção de pecar, né? E a coisa da intenção, só Deus tem acesso. Só Deus sabe a intenção de alguém. A gente às vezes fala assim, ah, aquela pessoa fez com intenção maldosa. Quando a gente diz isso, a gente está fazendo o que Cristo jamais faria, que é julgar uma pessoa sem saber. A gente não sabe as intenções das pessoas. Por isso, obviamente, é necessário a gente pedir ao Espírito Santo discernimento nas nossas amizades, discernimento nos nossos relacionamentos, né? Seja profissional, seja emocional, seja o que quer que seja, discernimento, porque as intenções só Deus tem acesso, a gente não tem. Então ele está dizendo que quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, não são só 10, lembrando, né? Assim fará. Se for o sacerdote ungido, ou seja, escolhido, onde o Espírito Santo vai né, estar presente na pessoa que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. O 10, que é? 11, 12, 13, 14. Tem um áudio. Ah, desculpa, tem um áudio aberto aí. Se for o sacerdote ungido que pecar. Por que ele fala trazer culpa sobre o povo? Porque o sacerdote ele é responsável por todo aquele povo que está ali. Ele é um líder. Ele é o que fala com Deus. Ele é o que, através de Deus, está exercendo o sacerdócio. Então ele fala sobre o povo, porque se aquele seu líder peca, todos ali pecariam, né? Então, ele está ensinando como fará. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro. Na entrada, não se entra com pecado para dentro da casa do Senhor, né? Porá a mão sobre a cabeça do novilho que será morto perante o Senhor. Sempre faz parar ali na porta, né? Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Sabemos desse véu.
O sacerdote, isso é lindo, inclusive, né? Colocar o sangue ali 7 vezes, que é o número, a gente sabe do número 7, que se representando na Bíblia, o número do completo, da perfeição, perante o Senhor, diante do véu do santuário, né? Então a gente sabe a importância do sangue de Cristo na nossa vida, né? O sacerdote porá em relação a tudo e principalmente ao pecado, porque isso aqui é sobre o pecado. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui que a gente está lendo agora não tem nada a ver sobre somente ser pelas ofertas. Ah, a gente está aprendendo como é que fazia a oferta. Não, a gente está aprendendo como é que Deus perdoava. E, obviamente, lembrando, levando a gente a ver Cristo em todos os lugares aqui também, seja no altar, seja no véu, né, rasgados, que se rasgaria com Cristo, seja na tenda do encontro, seja no lugar santo, no lugar santíssimo, tudo a gente vê Cristo, né? Então, Deus nos mostra a importância de entendermos que esse livro não é apenas sobre o sacerdócio, obviamente, ou só sobre lei, obviamente, mas que também mostrando que ele, desde o sempre, de todo o sempre, ele estava permitindo, abrindo espaço para que as pessoas fossem perdoadas, ok? O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar, do incenso aromático, que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então, tem um altar ali do holocausto, não é dentro e não fica perto da tábua ou então da arca da aliança, do lugar santíssimo. Vocês viram a foto que eu mandei no grupo, ele fica ali, né, dentro, assim, no caso, fora do lugar onde é o Santíssimo e o Santo, obviamente. Então, eles pegariam, derramariam o restante do sangue do novilho na base desse altar de holocausto, tá? Na entrada da tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado. A gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os dois rins com a gordura que o cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão? A mesma coisa, isso que está dizendo. Então o sacerdote os queimará no altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça, as pernas e as vísceras e os excrementos, isso é, tudo que restar do novilho, ele os levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar, aí veja bem, ali já ele está falando sobre o sacerdote até agora. Agora ele está falando, se for toda a comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido, enquanto Deus me fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Aí você fala, tá, mas como assim? Ele está dizendo que mesmo que a pessoa não tenha intenção, mesmo lá em cima ele falou que se não tivesse intenção, a pessoa podia ser redimida através do corpo. Ali são sacerdotes, eles precisam estar purificados para servir o Senhor. Aqui é diferente, porque aqui Deus entregou a eles as leis. Então, se a pessoa não sabe, ela não sabe porque não quis ler. Se a pessoa não tem a consciência do pecado, ela não tem porque não foi até as instruções de Deus, porque não leu o que Moisés escreveu, porque não quis participar dessa comunhão de pureza, né, de Deus. Ele deixou para que pudesse ser lido, para que eles aprendessem e que eles conhecessem mais de Deus a partir das leis e regras e instruções que Deus deixou. Então a pessoa, mas ela pecou sem intenção e também não sabia, não tinha consciência. Não tinha consciência porque não leu, não foi buscar o Senhor, né? Se Deus não tivesse se dado disponível, não tem onde ler, não tem o que saber que é pecado e o que não é, não tem... Deus não ia fazer isso, né? Que ele, primeiro de tudo, ele é um Deus justo. E além de Deus, ele é pai. Então ele não falaria isso, né? Não existe um pai disciplinar um filho se ele não ensinou ao filho o que não deve ser feito ou o que deve ser feito. Deus não faria isso, né? Mas Deus deixou o mandamento, deixou as instruções, deixou as leis. Então, se eles pecaram sem a consciência, porque
não chegaram perto de comunhar com Deus, obviamente, em relação ao que ele deixou a palavra dele, ok? Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade, olha como ele é perfeito. Olha isso aqui, ó, você tá vendo? Isso aqui, Deus revela, obrigada, Senhor Espírito Santo, por revelar isso na nossa live. Ele acaba de revelar no versículo 13, porque eu não estudei e não coisei sobre isso. Ele realmente revelou essa parte agora do 13, e aqui agora ele está mostrando, ó, quando tiver consciência. Então, quando não tiver, vai ser culpada. Por quê? Não leu, não chegou perto dele. Quando tiver consciência, pecou sabendo que era pecado, a comunidade trará um novilho como oferta. Então, Deus dá oportunidade para eles que pecam sabendo, estou falando deles especificamente, mas pode nos colocar também. Quando a gente peca sabendo, mas Deus dá a possibilidade de ser perdoado porque a gente se arrepende, porque a gente tem a noção do que fizemos errado, né? No nosso caso é diferente. No nosso caso é o Espírito Santo em que nos incomoda e qual é a única forma da gente entender que pecamos, né? E que esse pecado é perdoado através do arrependimento. Se você peca, não se arrepende, peca de novo, não se arrepende, peca de novo, não se arrepende, não há nenhum rastro de Espírito Santo, nenhum rastro de mudança cristã no coração da pessoa. Não tem. Porque não pode a gente pecar, pecar, pecar e achar que o Espírito Santo tá de boa deixando. Tá de boa perdoando, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, já perdoou para sempre. Não existe essa bandeira branca para o pecado. O arrependimento é aquilo que liga a gente com a nossa pureza de coração até Deus. E a gente precisa confessar com Deus. A gente peca todo dia, obviamente, e a gente, quando tem a consciência do pecado, no sentido de eu sei que eu fiz, eu sei que, né? E o Espírito Santo nos revela, porque a gente nunca vai conseguir pecar sem intenção, sem saber, desculpa. Sem a consciência, eu acabei de falar errado. A gente nunca vai pecar sem a consciência, porque o Espírito Santo já nos mostra o que é errado e o que é o certo. Você tem a noção através do discernimento, não é através da sua própria inteligência, através de você mesmo. Você tem noção do que é errado e o que é o certo, através do discernimento. E a única pessoa que dá é a pessoa do Espírito Santo, que nos dá discernimento, porque é parte do caráter do Espírito Santo. É o discernimento. Um dos atributos dele é o discernimento. Então, a gente, quando peca, você pode até não ter intenção de pecar, mas você sabe que é errado e que é o certo. Porque o Espírito Santo não deixa você pecar deliberadamente só porque, eu não sabia. Não, não é isso. E também temos, obviamente, a palavra de Deus. Mas a gente está falando aqui que quando a gente se converte, né? Automaticamente o Espírito Santo habita em você e é a partir dele que nós temos a consciência do que é o correto e do que é o não correto, ok? Então aqui ele está dando uma chance para aquele que tem a consciência que errou, ou seja, se humilha, entende que fez errado e pede perdão através deste holocausto, dessa oferta. No nosso caso, Cristo foi o nosso holocausto. No nosso caso, Cristo foi a oferta, né, para Deus, sobre os nossos pecados, para os nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, né? Então, cada vez que a gente peca e a gente deixa quieto, deixa para lá ou sai pecando, a gente ignora o sofrimento de Cristo na cruz. Literalmente, a gente ignora mesmo. Porque não tem como a gente entender que ele foi a nossa oferta e a gente não se arrepende, e a gente não se arrepender. Ou querer melhorar, ou pedir desculpas, ou confessar a Deus, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Não tem como. Se você peca, tem consciência, não muda, não deixa Cristo te mudar, não deixa Cristo agir na sua vida, e você somente acha que está tudo certo porque você está salvo, etc., você ignora toda a dor e sofrimento que Cristo passou por você. Porque se ele fez tudo aquilo ali, é para pagar os seus pecados. Mas como é que você vai pagar um pecado se você não tem noção, se você não tem intenção, se você não tem consciência, se você nem liga se você pecou ou não pecou? Então, toda vez que você pecar, e eu falo isso para que você tenha a humildade de dizer: pequei com isso, com inveja, com raiva, com palavrão, com qualquer coisa, e Deus vê a sua intenção de querer mudar, automaticamente ele vai começar a fazer isso, porque não existe na face da terra, nem na Bíblia, de ponta a ponta, não existe um pai, não existe um pai como Deus, que ouve um pedido de perdão, ouve um pedido de socorro, ouve um pedido de quero melhorar, quero ser melhor nisso, me ensina, e ele vai ignorar.
Jamais, não existe, não existe, chega a ser heresia falar uma coisa dessa se Deus permitisse você pecar à vontade sem que você pedindo perdão, pedindo ajuda, pedindo para mudar e ele te ignorar. Isso não existe. Então, essa coisa de ter consciência quando pecar e ele oferecer aqui o perdão através, né, dessa oferta é lindo. E quando ali em cima, se toda a comunidade pecar sem intenção, fazendo o que é proibido de qualquer mandamento, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Então Deus está mostrando que se você peca e vem a mim, eu vou te perdoar. Se você peca sem consciência, fazendo o que é proibido, sem intenção e ainda não sabe que você fez, é diferente. Então a culpa cai sobre a pessoa, né? Então Deus está ensinando isso para a gente em relação ao pecado, que se confessar, entender que o pecado te destrói, o pecado te impede de ser moldado por Cristo, o pecado te impede de progredir como ser humano, de crescer como ser humano, de crescer espiritualmente, principalmente, né? Se você consegue entender isso e chega até ele, é óbvio que ele vai te transformar da água para o vinho, é óbvio que ele vai te fazer prosperar na sua vida emocional, na sua vida física ou financeira que seja, na sua vida espiritual. E eu digo isso porque toda vez que a gente quer aprender, a gente chama um mestre para nos ensinar. E ele é o nosso mestre. Então, toda vez que você precisar de ajuda para aprender algo e você se humilhar a ponto de dizer, Senhor, eu faço isso e gostaria de mudar, ele vai te ajudar a mudar. Não depende só de você e não precisa depender só de você, porque é impossível a gente mudar por nós mesmos. Nós temos inclinações para outras coisas, não para as coisas espirituais. Com Cristo e o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem o atributo, né, da força de vontade, não, como é que fala? Do domínio próprio, obrigada, Senhor, do domínio próprio, né, do discernimento, tudo aquilo que a gente não tem vem no Espírito Santo. Então, se você quer, peça. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o seu dedo no sangue e o aspergirá, assim, 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar e nos holocaustos, na tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar. E fará com esse novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles e eles serão perdoados. Olha aqui, isso aqui, esse livro é para isso. Esse livro é para a gente entender sobre o perdão que Deus deixou disponível para eles em relação a essas ofertas que eles fazem, esse holocausto que eles fazem, ok? Então, dessa forma, o sacerdote fará a propiciação pelo novilho, colocará no novilho os pecados e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade. Quando um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos de seu Deus, não, peraí, quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos seus mandamentos do Senhor, seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. E aí começa o ritual, pôr a mão sobre a cabeça, não sei o quê. Aqui está falando de um líder, aquele que tem uma posição de exemplo aos próximos, ao próximo, né? Então, quando esse líder pecar, sem intenção que seja, mas fazendo o que é proibido em qualquer mandamento, será culpado. Um líder é uma posição, não é somente, porque é um líder, ou então porque um líder tem responsabilidade para ser um líder. Então, ele será culpado, porque um líder precisa saber que fazer o que é proibido, né, como Deus deixou aqui, o que é proibido em qualquer dos mandamentos, aquilo ali tem consequências, então será culpado. Mas Deus também autoriza que ele seja perdoado com o mesmo tipo de oferta e holocausto e tudo mais. Quando se conscientizarem, né?
Quando o conscientizar, desculpa, o conscientizar. Então, é como se ainda necessitasse do próximo para falar. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o local é sacrificado, perante o Senhor. Essa é a oferta pelo pecado. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado, porá nas pontas do altar do holocausto e derramará o restante na base do altar do holocausto. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura no sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará a propiciação pelo pecado do líder e ele será perdoado. É a única forma deles serem perdoados. Era através dessas ofertas, através dos holocaustos. Era assim que tinha que ser feito. Com Cristo, glória a Deus, a Jesus, nós não precisamos fazer ofertas todos os dias de queimar, de pegar, isso não existe, né? E eles não tinham Jesus, logo eles não tinham acesso a ser perdoados de uma vez só. Eles tinham que fazer isso de tanto em tanto tempo. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem de seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Então você vê que tem, para o sacerdote, tem uma forma de ser culpado e perdoado, para, né, no sentido, não é uma forma de diferente oferta, nada disso, mas é uma forma porque lá em cima ele falou sem intenção e não falou proibido dos mandamentos para sacerdote e tudo mais. Por quê? É que ele está dizendo que aqui é uma pessoa normal e aqui é um sacerdote santíssimo, ou seja, santo, separado à parte, né? Quando conscientizar, acaba, tá? Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue, porá nas bases do altar do holocausto, derramará o restante de sangue na base do altar. Então, retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará a propiciação por esse homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Por isso, Cristo não tinha defeito. Deus tem uma forma de agir, tem um mecanismo que funciona para todo sempre. Se os animais que eram ofertados e sacrificados não tinham que ter defeito, ele não deixaria Cristo ter defeito, porque ele é, né, o nosso, como é que fala a palavra? Nosso cordeiro, né? Obrigada. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue da oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar do holocausto, derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício da comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Finalizamos hoje. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com o capítulo 5 de Levítico. Lembrando que tem 27 capítulos somente, então isso vai ser bem mais rápido. E vocês estão vendo que não está sendo massivo não, massacrante ou maçante, eu não sei como é que fala. Maçante. Maçante, obrigada. Você tá vendo como é que não está sendo maçante maçante é a palavra que eu esqueci. Maçante essa live de Levítico, né? Porque se você lê sem a revelação, então se você lê de forma mais estudando, aí fica uma coisa complicada, complexa, mas quando Deus vai revelando, a gente pede a Ele, a gente pediu no início da live, no início do Levítico 1, que fosse uma live, né, que fosse um livro bom para que a gente pudesse entender isso, entendeu? Não fica maçante e a gente consegue aproveitar e conhecer mais ainda de Deus, entender mais ainda das vontades e os gostos dele, né? Enfim, é É isso. porque vai além daquilo que está escrito, né? A interpretação é muito importante. Quando você interpreta aquilo que está escrito, vai muito além de estar lendo um livro, né? Toda Então, certeza, toda certeza. Falou tudo. principalmente
Levítico e Números são bem complexos, assim, são livros bem complexos. Bem complexos. Até Deuteronômio também, que é o próximo e tudo mais. Até aqui fica um pouco, se você está lendo ali, tipo, ai, não dá para entender nada, por que que esses nomes repetem? Por que que isso tem que. Quando Deus. Porque é o que eu sempre falo. Aquele que escreveu é aquele que vai revelar. Não existe um ser humano, eu vejo pessoas dizendo, eu já li a Bíblia, ou então, fulano estudou a Bíblia, eu não sei o que, não sei o que. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Se você lê com os olhos humanos, carnais, materiais, a Bíblia não vai passar de um livro. Quando você lê, que quem escreveu foi quem? O Espírito Santo. O homem colocou a mão e a caneta porque, né, Deus precisou que eles fizessem isso. Deus não precisava porque ele podia simplesmente entregar o livro perfeito. Mas Deus, ele sabe que nós somos seres humanos e que ele não bagunça o coreto. Ele sabe que alguém precisa escrever, ele sabe que precisam de testemunhas, porque as pessoas são incrédulas, ele sabe dessas coisas. Então, Deus permitiu que os homens escrevessem, mas só foi através do Espírito Santo. Moisés nunca esteve em Gênesis e escreveu Gênesis inteiro. Moisés nem era nascido, né? Então, coisas quantas vezes está num livro que está escrito uma coisa que a pessoa nem estava lá, ou então que foi revelado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, é o que eu sempre falo, ela é uma Bíblia sagrada. O que que é o santo? O que que é o sagrado? É o que é separado da parte dos outros. Então, é um livro separado dos livros que a gente lê. Então, você não pode simplesmente pegar a Bíblia, abrir, vou ler e entender. Não vai. Não vai, porque é necessário um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, para que ele possa revelar a gente. Ele não vai simplesmente revelar qualquer pessoa que abrir achando que é só um livro. Não é. É um livro espiritual para o espírito. Logo, a gente precisa entender, porque a nossa vida é guerra na espiritual. Então, a gente precisa entender que para ler a Bíblia Sagrada, a gente precisa do autor. Não dá para a gente ler somente de qualquer forma. A gente precisa daquele quem escreveu também, porque é ele quem revela, né? Então, por isso que é importante, Verdade. obviamente, É bem, você frisou bem importante. O autor revela, né? É assim como numa novela, é a mesma coisa, né? É exatamente. o autor que revela. Nossa, sensacional isso, eu não tinha essa percepção. Então, é isso. Agora tem, graças a Deus, e o Espírito Santo que nos faz e nos usa aqui para que a gente aprenda com os outros, né? Então, amém, que bom. Então, fiquem Amém. com Deus, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, para mais revelações. Em nome de Amém. Jesus. Beijo, Beijo para amém. Beijo, Beijo, bom menino. descanso. Amém. Amém.